Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta. Vamos ver se agora a gente consegue uma transmissão lisa e com todos se vendo, né? Porque o Dr. Adolfo tentou entrar na live e não conseguiu se ver, não conseguiu me ver, então fica difícil a gente conversar com uma tela preta, né? Já basta essas aulas virtuais que a gente faz. Sejam bem-vindos, bem-vindos Débora, bem-vindo Maria, Rosângela, bem-vindo Jeane, bem-vindo a todos. Rogério, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o Dr. Adolfo entra, repetindo aqui rapidamente os dados da jornada. Jornada é um evento online, hoje é considerado o maior evento online de nutrição e estilo de vida em língua portuguesa. É o evento mais longevo também que nós temos no Brasil, essa já é a 5ª edição. E como é um aniversário de 5 anos da jornada, nós estabelecemos aí 7 dias de evento ao invés dos tradicionais 6 dias, né? Então a gente vai ser de segunda a sexta, palestras à noite, de 19 às 22 horas, com palestrantes nacionais. No sábado teremos uma mesa redonda com os palestrantes para tirar dúvidas. E no domingo teremos o Dia Internacional. Teremos 3 palestras internacionais no domingo. Então vai ser um evento absolutamente fantástico. A gente criou um grupo especial no WhatsApp, onde eu estou passando as informações de forma antecipada, tá? E esse grupo, o objetivo dele é só dar uma esquentada nos ânimos, né? Uma esquentada nas pessoas para poder, quando a gente abrir o carrinho de compras, a gente abrir a venda dos ingressos, a gente ter aí a perspectiva de superar a 4ª edição da jornada. Para vocês terem uma ideia, a 4ª edição da jornada teve quase 500 pessoas. Então, a nossa expectativa é que nós superemos essa marca nesse ano. Com a meta a gente não muda, a meta, foco da meta mesmo é a gente chegar a 1.000 pessoas. Yes! Agora sim! Agora foi! Ei, rapaz! Rapaz, E estão aí, cara? boicotando, o tio Zuki tá boicotando a Live Nerd. Rapaz, ele faz de vez em quando, mas ele não é mais que nós. Não, é não? É, não, Esse, não, não esse, pode boicotar a Live Nerd porque ele é nerd também, né, cara? diz que é, né? Vamos considerar que pelo menos ou já foi. Pode ter sido, é verdade. Cara, eu vi que você assistiu o Super-Homem, o que é que você achou? Cara, eu gostei, porém, contudo, entretanto, todavia, como todo bom chato que lê quadrinho e assiste filme, eu só achei, ó, cara, não, falando sério, Altran, tá lindo, os atores são fantásticos, não vi uma atuação ruim. Achei que eles escolheram até bem os personagens e tudo mais. Só que o filme tem muitas histórias ao mesmo tempo. Hum, Então o que acontece? A pessoa que não lê o quadrinho, ela vai assistir o filme, ela vai se distrair um bocado, vai se divertir um bocado, acontece aham. uma cacetada de coisa. Só que, cara, eu acho que eles pegaram ali uns 5 a 5 histórias grandes e condensaram no filme só. Aí complica. É porque sabe o que acontece, Altran? Você acaba pegando histórias que a gente viu numa profundidade muito grande e vê ela muito superficialmente. E fica aquele gostinho de, pô, podia ter entrado um pouco mais nisso, podia ter entrado um pouco mais naquilo, tal. Mas não dá Sabe? pra fazer um filme de 10 horas, né? Não dá. Então, assim, eu ainda prefiro Homem de Aço, o Certo? primeiro do Henry Cavill. Ah, mas o filme era dark. Aí eu falo, gente, teve muitas épocas do Superman que foi dark pra caramba. Sim, Faz parte, sim, né? faz parte. Que também teve esse pecado, mas pecou um pouco menos. A impressão que eu tenho, Altran, é que o pessoal fica querendo encher o roteiro de Uhum. ação, Ah, para botar a parte pipoca do filme. E sim. aí você acaba superficializando um pouco. Agora, considerando como a DC vinha, A DC vinha de decepção, né? DC, exato, decepção, né? exato. Então achei que foi muito legal, gostei, espero que continue, né? E agora tem que assistir o Quarteto Fantástico, né? Pois é, tem esse Quarteto Fantástico aí. Cara, eu tô tão desanimado com filme de super-heróis, sabe? Deu uma desanimada legal. Eu não sei, eu me empolguei muito na época dos Vingadores. Vingadores e filmes
spin-offs e essa coisa toda. Eu achei que eles fizeram uma linha do tempo muito legal, com filmes que iam e voltavam e que você ficava querendo encaixar as coisas. Eu achei muito legal isso aí. A DC nunca me encantou nos filmes, né? Claro. Eu sempre achei. Acho que só a única parte o único filme da DC mesmo que me prendeu foi a trilogia do Batman. Esse último eu achei bom, mas não me prendeu. E agora, depois que a Marvel acabou com os Vingadores, acabou assim, teve as guerras, né, infinitas e acabou, cara, eles não conseguiram mais fazer nada que preste. É porque tudo aceita um certo grau de corrupção, né? Sim, sim. Então, na hora que você corrompe uma mídia, um tipo de informação, para poder transformar no outro tipo, aquilo ali tem um limite. Então, pegaram as histórias da Marvel, deixaram tudo colorido, tudo com piadinhas e tudo mais, e a gente aceitou até um determinado limite. Só que quando começa a ridicularizar demais, eu acho que fica ruim. Você sabe onde é que eu já não gostei? Ah, Sabe Thor Ragnarok? sim. Aquele filme é um lixo. Aquele filme Já é um começou a lixo. ficar bem ruim ali, é verdade. Mas observe o que eu vou lhe falar. Ele é um lixo como filme? Não. Para quem nunca leu nada, ele é divertido, ele é engraçado, ele é bacana, ele é tudo de bom para quem nunca leu nada. Mas para quem leu, o Hulk rompe mundos, né? O Hulk contra o mundo depois. Primeiro É, ele no espaço, depois aqui, depois ele vindo para cá. E para quem leu Ragnarok, que é uma história tremendamente depressiva sobre o fim do mundo, aquele filme é um lixo. Então, assim, eu acho que o pessoal foi desviando demais. Se eles conseguirem voltar um pouquinho, dá para ficar tudo bem, dá para ficar tudo legal. Eu espero que consigam, cara. Sabe para mim qual foi o maior prejuízo, outra? Não foi ah, nem esse. É que no tempo que os filmes começaram a dar certo, o pessoal começou a dar menos atenção para o quadrinho. é. E os quadrinhos começaram a ficar uma zona, tanto Eu na parei, Marvel. eu não acompanho quadrinho já faz tempo. Mas assim, toda vida que eu pego um quadrinho que eu passo em algum lugar que tem, porque hoje não tem mais banca de revista, né? Antigamente eu tinha a banca de revista que eu tinha até conta na banca de revista, pô, que eu pegava as Eu também. revistas, né? Porque eu era fã, não só de quadrinho, mas super interessante, Ciência Hoje, essas revistas todas bem legais, né? Hoje você não tem mais banca de revista, cara. A banca de revista hoje vem de é, Cartinha de chinitos, Pokémon. cartinha de Pokémon e olhe lá, cigarro, cartão telefônico e recarrega cartão do ônibus. É o que vem. Banca de revista é só isso hoje. E É isso bala, né? mesmo. Chocolate, essas coisas. E fica vendendo esses encadernados de quadrinho que junta a história antiga, Uhum. como se fosse lançamento novo. É, Tentando seduzir o pessoal com as histórias antigas, justamente porque as novas estão uma bosta. exatamente. Eu parei de acompanhar também, né? Lá atrás, quando começou a bagunçar demais, porque começou a fazer mais sentido. Parece que deixaram para fazer as histórias um pessoal que não tinha o que fazer. Ó, dá para o estagiário aí, meu. É. Né? Porque assim, os desenhos continuam maravilhosos. Melhores até do que antes. A Pois arte está é. linda. A arte tá linda, mas o roteiro tá muito ruim, cara. Muito ruim, né? Agora, eu voltei a ler agora. Eu estou lendo esse Poder Absoluto da DC, que Hum, começou agora, que me pareceu interessante a história. Então, vamos ver. Vamos vamos ver. ver Eu, onde de é que vez em vai, quando, dou né? uma chance, sabe, Beltrano? Eu tento ver se volta. Porque eles fizeram uma crise enfim, das terras dark, né? E que a ideia era voltar para aquela cronologia lá de trás quando dava certo. Vamos ver. Cara, eu não perco a esperança. Eu sou, eu, Perder a esperança jamais, né? eu sou ingênuo. Como diria Van Damme, retroceder nunca, render-se jamais, né? Lembra desse filme? Eu lembro. Pô, agora você foi longe pra caramba. Pô, cara, o primeiro, na realidade, aqui no Brasil ele foi lançado como o segundo filme do Van Damme, mas foi o primeiro, na Mas foi o realidade, né? primeiro, né? Que ele era o vilão na história, né? Eu lembro, cara, demais, nessa época do Van Damme, década de 90 por aí, né? Ali é iníciozinho da década de 90. Né?
tinha uns eventos de luta que tinha no ginásio aqui, ginásio Paulo Sarazate, é um ginásio fechado que tem aqui, que tinha um cara, um lutador chamava Rei Zulu. Eu não estava aqui. Pois é. Aí ele vinha para cá fazer, ele veio para cá fazer uma luta, e eu lembro que tinha umas lutas preliminares, e essa história é muito engraçada, porque eu tava sentado lá e o ringue aqui embaixo, né? E aí foi parecia dois meninos dessa finura fazer uma luta preliminar. Aí teve um que tentou fazer aquilo que o Van Damme fez nas cordas, no Retroceder Nunca, né? De fazer o espagate nas cordas. Meu amigo, foi uma queda muito sem sentido. O ginásio, cara, imagina 5.000 pessoas assistindo, todo mundo se O abrindo pro cara cara desse tentando jeito. espacate cair. Foi muita doideira, cara, muita doideira. Cara, mas Pô, vamos ver aquelas perguntinhas que o pessoal fez não, pra gente. mas antes das perguntas, Altran, eu queria fazer um Ah, comentário, faça. que é o seguinte: eu tenho percebido alguns movimentos, até de colegas nossos, né? Hum, Interessantes no que diz respeito a o que fazer com a saúde, como fazer e seus motivos. Então, por exemplo, entro numa carnívora plena e faço certinho. E de repente eu me assusto porque o meu colesterol subiu. Ai meu Deus, não vou mais fazer isso. Agora eu vou comer também frutas e vou comer ração de cavalo e vou virar, sei lá, qualquer outra religião porque meu colesterol subiu. Que medo, que medo. É sério isso, cara? Ah, mas eu estou fazendo carnívora e minha hemoglobina glicada ela subiu. Poxa vida, meu Deus, eu vou virar um monstro de marshmallow. Então é melhor eu parar de fazer carnívora. Cara, deixa eu cara, falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Sério, Altran. É só. Eu não vou me estender, tá? Desculpa, eu não não, vou me não, estender. pode arrochar aí. Live Mas é Nerd o é assim. seguinte: é o seguinte. Eu passo 50 anos fazendo merda. Aí eu viro carnívoro, passo um ano fazendo carnívoro. A sua saiu do prumo e foi porque eu mudei para carnívoro. Pessoal, vocês estão assistindo, não funciona assim, não. Pelo amor de Deus. Quando você passa, sei lá, 30 anos da tua vida fazendo cagada e resolve consertar, você está com uma carreta descendo a ladeira, carregada de tronco de árvore, aquelas de 26 metros de comprimento, embalada. Você tem que conseguir frear essa carreta para depois voltar de ré. Digo para vocês, pessoal, o tempo de estabilização disso não leva menos do que um ano e meio a dois. E além disso, eu vou conseguir só porque eu mudei, eu vou consertar tudo e tudo vai ficar perfeito? Infelizmente, não. Então, se eu já vinha estragando alguns sistemas, talvez alguns deles eu não consiga corrigir. E Exatamente. não é voltando a comer comidas de índice glicêmico elevado que eu vou melhorar. Se é justamente o que eu estava estragando. Então, eu queria falar isso, Altran, porque eu estou vendo isso criar uma confusão na cabeça do pessoal enorme. Uhum. E isso aconteceu com caras grandes. O que me faz também dizer para vocês, pessoal, ninguém é tão grande. É. Ninguém, nem eu, nem o Altran, nem ninguém. Então não fiquem se assustando. Toda vez que vocês virem alguém dizer que se assustou e teve medo, dá as costas e sai, porque entendam. A cura para o medo é o conhecimento. Lembrem do ET Bilu, busquem conhecimento. A cura para o medo é o conhecimento. Então, por favor, não fiquem se assustando. Não tem motivo para susto. E só para finalizar, não tem um exame que você vai ver aquele um exame e ele vai definir toda a sua conduta por causa disso, nem para você não fazer, nem para você fazer. Pronto, Altran, se você quiser, você comenta, é que eu não podia deixar de falar isso. Não, eu quero comentar, porque é uma das E coisas que eu não sempre citei nome de falo. ninguém. Uma das coisas que eu sempre falo, Adolfo, tem até um vídeo que eu fiz agora, gravei, mas vai sair só em agosto. Porque eu sou desses agora, né? Eu tô agora todo midiático. Eu gravo os vídeos e mando para editar e aí só sai depois. Mas tá É, bonito pra caramba, tá super legal, cara. Parabéns, cara, seu trabalho tá cada dia melhor. eu tô me esmerando, viu? Eu tô me esmerando. Eu gravei essa semana agora eu gravei esse vídeo sobre hiperrespondedores com
eu já sei que vai ser um vídeo polêmico, sabe? Porque eu coloquei 5 formas de você encarar o aumento do colesterol. Quando você começa uma dieta carnívora, se você for um hiperrespondedor. E aí eu falo, por exemplo, de que você. E aí eu começo exatamente dizendo isso. Se você aumentou o seu colesterol e você se sente desconfortável, porque assim, a gente tem que entender a história de vida de todas as pessoas, né? O meu colesterol aumentou quando eu comecei a fazer dieta carnívora. Mas ele saiu de. Eu sou um hiperrespondedor fuleiragem, porque ele saiu. O meu colesterol total, Adolfo, na minha época negra, eu digo negra porque eu comia muito vegetal e fazia parte daquela empresa que você conhece, eu era meio soy boy, né? Naquela época, meu colesterol total, cara, era 120, bicho. Tava baixo demais. Baixo demais. O meu LDL era 70. Tá entendendo? Que é, Quando que eu é o que querem que comecei. seja, né, Altran? Que é o que Hã? querem que seja. Que é o que Exato, querem é o que que querem seja. que seja, é o que querem que seja. E consequência disso ou não, minha testosterona era 400. Tá entendendo? Parei de usar soja, comecei a fazer dieta carnívora, essa coisa toda, meu colesterol dobrou. Mas, cara, de 120 para 240, 240 não é uma coisa assustadora. Nunca Então, foi. nunca foi. Para mim não teve problema. Meu colesterol LDL saiu de 70 para 140, 150, também de boa. O HDL subiu também e o triglicerídeo baixou. Assim, é uma Sei como clássica é. hiperresposta, só que eu saí de um patamar que era muito baixo, entendeu? Para um patamar que, dentro da conjuntura atual e com o que a gente sabe, não assusta absolutamente ninguém. Aí eu digo no vídeo, galera, isso é um hiperrespondedor fuleiragem. Mas, cara, tem gente que tem colesterol tipo, colesterol total 190, né? Já no limite ali do que o pessoal quer que seja. E de repente o colesterol total do cara sobe para 700. Bicho, isso assusta. Quer queira, quer não, assusta. Tá entendendo? E tem gente que diz assim, porra, eu prefiro 10 mil vezes incluir uma batata, uma maçã, uma pera na minha dieta, do que ficar olhando para esse colesterol, porque parece que o bicho cresce e vira um monstro, né? Então, nesse vídeo, eu tento mostrar para as pessoas que existem alternativas que você pode fazer para regular isso aí, sem você ter que se preocupar tanto. E uma das alternativas que eu coloco é o seguinte: bicho, usa medicamento se você não quer comer carboidrato. Porque é uma alternativa. Ou, e a última alternativa que eu coloco é: paga para ver. Você também pode fazer isso. Eu tenho vários Ainda pacientes que dizem: prefiro, não, Henrique, eu ainda não tenho prefiro problema. essa. Pois é, Ainda paga prefiro para essa. ver. Eu tenho vários pacientes que dizem, não, Henrique, que é isso? Meu colesterol aqui de 300, 350, LDL de 200. Não, eu quero, pelo que eu já vi, eu quero manter desse jeito, eu digo ótimo, sem problema. Tá entendendo? E, Agora, e o que é sem eu, problema. e essa, eu acredito nisso também. Eu penso nisso também. Tá entendendo? O que acontece muitas vezes, sabe, Adolfo? O que eu acho que acontece muitas vezes é que é isso que você está falando. A pessoa ela vinha desencarrilhada demais. Às vezes acontece uma mudança dessa no perfil lipídico que é transitória. E a pessoa não se dá nem o tempo de passar essa parte de transitoriedade. Tá entendendo? E às vezes a pessoa vinha com. Essa foi uma conclusão que eu cheguei com um paciente ontem. Às vezes a pessoa vinha com essa, pegando essa história do colesterol, né? Tava, a coisa estava mais ou menos normal, embora tivesse todo desencarrilhado nos outros aspectos. A tireoide parecia que estava mais ou menos normal também, porque a pessoa estava comendo um bocado de carboidrato e tudo mais, e aí os exames encaixam. Tá entendendo? Porque esse é o outro ponto. Todos os exames que a gente tem hoje, me corrija se eu estiver errado, que você entende muito mais disso do que eu. O padrão foi feito com dietas ricas em carboidratos. E tá certíssimo, você tá certíssimo, é isso mesmo. Não é? Já Então comentei sobre isso também, como né? é que eu posso mudar para uma dieta carnívora e querer usar os mesmos limites? Não pode. Não dá. E a tireoide é um excelente exemplo disso. Olha, vocês em carnívora, Altran, quando a gente está em carnívora certinho, a tireoide tende a trabalhar um pouco menos. Sim. E aí o povo acha que está ficando em hipotireoidismo. E que Uhum. a carnívora está machucando a tireoide. Eu falo, qual é o indicador que você tem disso? Você não tem indicador laboratorial nenhum. Você não tem indicador principalmente clínico nenhum. Gente, tem uma máxima na medicina que ela não vai cair nunca. A clínica é soberana. O número me diz uma coisa, o paciente me diz outra, fique com o paciente. Porque eu não trato números, eu não trato papel. Então, Altran, eu digo para você, como você colocou as 5 opções, depois eu vou ver esse vídeo, Glória, quando você lançar. Agora, o pagar para ver
é a melhor opção. Porque no fundo, pessoal, o valor do colesterol total, a utilidade desse dado é zero. Acredite. Quando eu Colesterol posso, eu nem total é. peço. O colesterol, a utilidade desse dado é zero. Os dados que vocês têm importância no lipidograma são HDL e triglicerídeo para fazer uma relação. Triglicerídeo dividido por HDL, que vai me dar uma percepção de perfil inflamatório oxidativo, não tem nada a ver com quantidade de colesterol. Tanto que é uma relação. Se eles Uhum. estiverem mais altos ou mais baixos, não importa, o que importa é a relação. Ou seja, eu estou observando o quê? Eu estou observando o perfil inflamatório oxidativo do ambiente endovascular. É isso que eu estou olhando. E é isso que pode causar problemas, não os valores, não os volumes de colesterol. Se eu quiser Uhum. olhar a qualidade das lipoproteínas, vou pedir a polipo A e a polipo B, que na verdade é A1 e B100, Sim. né? Eu posso usar isso para avaliar. Se eu faço isso e pego e percebo que suas LDL são a sua maior LDL do tipo A, aí é que eu vou me preocupar menos Menos ainda. ainda. Exato. Exato. Então, poxa, a gente tem vários estudos e histórias, pessoal, de populações que têm colesterol total de 900, de 700. E isso e não são poucos. Populações inteiras, onde isso não implica absolutamente nada. Tá? E para finalizar só esse tema, tá bom, então eu tenho lá uma molécula de LDL oxidada, um grupo, e faço as células espumosas e começo uma placa, tá bom. E o resto da placa é formado de quê? Não é de colesterol, é formado de material inflamatório. Restos celulares, sais de cálcio, o pessoal fica repondo cálcio ainda em mulher idosa, Sim. a gente sabe que isso aumenta o risco de infarto. Então, é isso, Altran. Tem muitas coisas que a gente precisa estar sempre batendo para lembrar o pessoal que, infelizmente, a forma clássica que é divulgada ela está incorreta. E a gente sabe disso há 50 anos. Isso não muda porque as 6 empresas que mandam na alimentação do mundo são todas cerealistas. Sim. Exatamente. Não é nem pela indústria farmacêutica, pela indústria alimentícia. Sim. E por causa disso se sustenta isso. Agora, me incomoda ver os colegas darem pelota para isso. Porque a gente precisa estar aqui sendo o farol e tentando alertar as pessoas para justamente lutar contra isso. É. Eu acho que tem uma certa precaução, sabe, Adolfo, no que diz respeito a pressões profissionais recebidas. Eu acho que tem muito disso, sabe? Eu, pelo menos, Sempre tenho, de cabeça, eu tenho pelo menos um exemplo que conversou comigo pessoalmente e que falou desse tipo de coisa, entendeu? Que eu não vou citar nomes, claro, mas assim, é pesado. É pesado, tem isso. E aí, às vezes, o cara se vê ameaçado, entendeu? E precisa pegar atingir se tornar uma coisa um pouco mais maleável e tal. Eu acho bem ruim isso, porque acaba confundindo muito a cabeça de quem não estudou sobre o assunto, tá entendendo? exato. Mas você É, que cada um tem os seus claro, problemas. claro. E eu não julgo ninguém, não, Altran. Sim, O que sim, eu digo, sim, tá, você vê que eu não citei o nome de ninguém aqui. Não estou sim, julgando ninguém. sim. Só que o problema é o seguinte, pessoal. A gente quer estar na ponta da lança, vai tomar porrada. É, Quanta porrada exatamente. você e eu tomamos todo dia? Pô, Você e eu somos saco de pancada todo dia, é, certo? Cara, mas faz parte, ué. Se você não quer estar na ponta da lança, não tem problema nenhum. Maleabiliza, leva de outro jeito e está tudo bem. Muda o foco, não tem nada de errado, eu não estou julgando ninguém. Mas o que eu digo é que isso atrapalha as pessoas. Eu não posso mudar meu discurso de repente por um motivo que não seja consistente. Então, uhum, eu posso, de repente, falar de outros temas, devagarzinho, sabe? Dar uma mudada de rota, sem precisar necessariamente dizer assim: olha, pessoal, isso tudo que eu falei aqui o tempo todo, disse para vocês que era muito bacana. Não, isso não é bom, não, viu? O bom é outra coisa, é, né? É isso que eu me preocupo. Então, eu não estou falando de ninguém nem que você conhece. Eu estou falando de uns caras grandes que andaram fazendo isso e que isso ficou feio, ficou ruim, é, sabe? é, Tipo um que era low carb cetogênico todo e agora quer comer quilos de pão todos os dias, né? Bem grandão, bem famoso.
Não acho que seja uma conduta legal. É só isso. Eu penso da mesma forma, cara, e assim, o que é que eu vejo? Eu vejo muita confusão, tá entendendo? Por exemplo, tem algumas pessoas que eu, inclusive, parei de acompanhar, que. Porque, assim, me estressa acompanhar uma pessoa que. Não é que muda de lado, porque não estamos falando de lado aqui, mas me estressa acompanhar uma pessoa que muda a opinião dentro de uma perspectiva falsa. Tá entendendo? Então, por exemplo, a gente tem grandes influenciadores aqui que ficam querendo, e eu tô falando de grandes, tá? Grandes mesmo, do jeito que você tá falando aí, que fica querendo compatibilizar atividades que têm a ver com grana com discurso científico, tá entendendo? E aí, meu amigo, sai pipoca low carb da história. Tá entendendo? Sai essas coisas loucas. E assim, pô, eu fico, cara, não se compromete. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem de uma empresa de suplementos nutricionais querendo me mandar uns suplementos para eu analisar. Eu digo, pode mandar, eu analiso, sem nenhum problema. Ah, porque a gente quer fazer uma parceria. Não, não quero fazer parceria com ninguém. Eu não quero, tá? Cada um pode fazer o que quiser. Eu não vou fazer parceria com suplemento porque eu não quero ter, eu já tive o rabo preso. Tá entendendo? No meu passado, eu já tive o rabo preso. Eu já fui representante de vendas de uma empresa de suplementos. E que aquela experiência, embora tenha me dado subsídios legais para atuar com o paciente, com o cliente, a experiência com os suplementos não foi boa. Tá entendendo? Então, assim, se eu já tive esse tipo de rabo preso, hoje eu quero independência total. Eu quero poder indicar o que eu quiser a hora que eu quiser, sem ter a obrigação de aceitar nada. Porque na hora que eu me envolvo com qualquer empresa, que eu não tenho capacidade de ditar, por exemplo, o que é que deve e o que é que não deve ter lá dentro, na hora que eu me envolvo com a empresa dessa, se ele botar alfafa dentro de uma cápsula e disser que faz bem para qualquer coisa, automaticamente eu sou ligado a isso. Antigamente eu até falava, porque essa visão é uma visão mais nova que eu tenho, mas antigamente tem uma adoçante chamada colandina, que você deve conhecer, né, de stevia, e aí Stevia. até entraram em contato comigo, mandaram umas caixas e tudo mais. Os caras começaram a mandar farinha de quinoa, começaram a mandar para mim adoçante que tinha 70% maltodextrina de forno e fogão, não é a colandina pequenininho, não, aquele continua imaculado, graças a Deus. Aí eu disse, E cara, é muito bom, sinal. muito bom. Aí eu disse, cara, eu não vou mais fazer. Os caras mandavam isso pro vídeo e eu fazia questão de dizer, ó, esse aqui presta, esses aqui não prestam. Aí os caras pararam de mandar coisa pra mim. Óbvio que pararam de mandar coisa pra mim. Claro, Por que será outra? Que né? coisa! Mas, porra, não faz sentido, cara. Não faz sentido. Eu tenho mais. O meu compromisso não é compromisso com empresa nenhuma, com ideologia nenhuma. Meu compromisso é com o meu paciente, para ele saber, pelo menos naquele momento, a informação que eu acho que seja correta, porque as coisas mudam também, né? Se tudo isso que a gente estiver falando aqui lá no futuro for provado errado, eu não tenho paixão por nada disso. Eu também não. Já mudei de ideia tantas vezes, cara. Pois é. Parte. É, Mostra que está raciocinando, né? o Blaise Pascal, né, que é um dos inventores da calculadora, ele dizia: eu não tenho medo de mudar de ideia porque eu não tenho medo de pensar. Né? Então, assim, mudar de ideia é uma coisa que faz parte. Mas existem alguns princípios, né? E princípio é igual à antiguidade, não existe princípio novo. Da mesma forma que não existe antiguidade nova. Não, eu fui ali numa fábrica de antiguidades, não existe. Deixa. Tá entendendo? Então, assim, tem alguns princípios que a gente já conhece, que estão aqui, ó, que é no básico, que esse princípio não muda. Tá entendendo? Então, assim, ontem a última aula que eu dei do clube de leitura foi sobre tecido muscular, né? A gente tá vendo um capítulo sobre exercícios, aí eu dei uma aprofundada sobre tecido muscular. E eu lembrei de tanta coisa legal, cara, estudando de novo pelo Gaita e tudo mais. E, cara, olhando para aquilo ali, tem lá, 95% do peso seco do músculo é proteína. Aí eu fiquei, cara, e a galera fica dizendo pra gente se entupir de carboidrato para ganhar peso. Qual sentido que tem? Sabe? Você fica, como assim? É isso mesmo. Tá entendendo? 95% do peso seco, 80% do peso fisiológico é proteína, de Aí eu digo, estruturas cara, contráteis. tá escrito, bicho. Tá escrito no livro que já tá na 14ª edição.
E a galera fica querendo inventar moda, tá entendendo? Aí, assim, eu vejo isso, e assim, a gente já está entrando aqui nos temas que a gente costuma conversar. Eu vejo essa tendência, bicho, de uso de anabolizante, de ser fortinho e bonitão e essa coisa toda. Cara, a galera tá se perdendo muito fácil, bicho. Muito fácil. Chutando assim, sabe? Como se ganhar músculo e ficar forte fosse a epítome da saúde, né? E não, eu tenho muito músculo, então eu posso fazer o que eu quiser. Aí o cara se afoga na aveia. Aí o cara come doce pra caramba porque ele vai compensar com o exercício, porque ele ingeriu é, 2.317 calorias e ele vai consumir as 2.317 calorias. Altran, eu estou ficando cada vez com menos paciência para falar sobre isso. Você viu não sei se você chegou a olhar a live com o Dário. Eu sei que não dá tempo de ficar assistindo tudo, mas eu fiz uma live com o Dário Birulini sobre calorias. Ah, essa eu quero ver. Vai Cara, ser meu podcast de hoje. o Dário é sensacional, cara. O cara É. tem muita informação e ele trouxe a história de como é que chegaram à ideia de usar as calorias. Bicho, aí só confirmou mais ainda tudo que eu insisto tanto. Uhum. A gente precisa de outra forma de interpretar essas coisas. Porque não funciona assim. E porque, como você falou aí do cara que malha e come porcaria porque ele malha, pessoal, nosso organismo não funciona à base de compensação. Quem compensa é cheque, porra. E hoje Nosso em dia nem organismo, compensa mais porque não se hoje em dia, usa. ninguém sei se ele existe. Nosso organismo não trabalha com compensação. É. Né? Então, se você faz uma coisa boa hoje, uma coisa ruim amanhã, você tem uma coisa boa hoje, uma coisa ruim amanhã. E vice-versa. Se eu cometo um erro hoje e um acerto amanhã, uma coisa não anula a outra. Exatamente. Cara, Tá? a gente classifica as coisas em consumo calórico por dia e noite, essa coisa toda. O nosso corpo é um contínuo. Você aprende. Eu estava conversando sobre isso com um paciente que é nutricionista, o paciente, né? A paciente. E eu estava dizendo, a gente aprende na faculdade que nutrição é ciência exata. Meu irmão, não tem nada menos exato do que nutrição. Não, é porque a pessoa faz a fórmula lá e ela gasta 2.317, vou usar o mesmo número que você usou, 2.317 calorias por dia. Aí chega meia-noite, zero o contador e começa de novo, né? Porque o dia termina Esvazia o meia-noite. tanque. Esvazia o tanque. É, cara, que Aí sentido tem um começa o negócio desse? placar, começa o placar, né? É. Ingesta e consuma. Porra. Cara, é muito doido você tentar isso. E aí surgem aberrações, por exemplo, como já ouvi, dizer que vitamina tem caloria. E tem, do ponto de vista Tem. físico. Não, e a outra, sabe que é pior? Tem. Só que você não tem como aproveitar. Esse é o ponto, porque quando a gente vai para o conceito original da física, Uhum. qualquer ligação química tem caloria. Tem caloria. Tudo tem caloria. Tudo tem Até isso aqui, caloria. ó. Você quer comer, Exato. você quer comer, você come. Não tem problema. Você pode comer seu celular, ele tem um monte de caloria. Né? Só que você não tem um aparato Se orgânico tiver que carregado, tem consiga. mais, inclusive. Tem mais, inclusive. Né? Você não tem um aparato orgânico que consiga aproveitar isso de alguma forma. E vem um detalhe, Altran, que é só, eu vou falar rapidamente, porque isso é muito detalhe. A energia no corpo da gente não funciona em fluxo. A energia no corpo da gente funciona de forma plástica. Quando eu pego um fosfato, transfiro de uma molécula para outra, eu faço uma mudança estrutural na molécula que recebeu o fosfato, habilitando ela, por exemplo, a encaixar no receptor ou a ser acessada, encaixada por uma enzima. Porque, pessoal, entendam, a vida da gente é baseada em geometria eletromagnética. Boa, gostei. A vida da gente é geometria eletromagnética. O corpo é todinho eletrônico. E não funciona em fluxo. Uma bateria, fluxo de elétrons, na verdade, não é bem o fluxo, mas a ideia do fluxo de elétrons. Ou um motor a explosão, explode dentro da câmara ou move o pistão. Nosso corpo não tem nada disso.
Sabe, a energia do nosso corpo não funciona dessa forma. A única coisa no nosso corpo que trabalha com energia na forma de calor são as proteínas acopladoras mitocondriais, Exato, que estão ali para gerar calor, exato. né? E acabou. O resto não funciona dessa maneira. Então Não não é. dá para a gente continuar usando essas analogias, porque elas levam ao erro. Sim, O Dário, sim. o Dário Cara, citou esse na livro live. aqui, vou fazer de novo, hein? Esse livro aqui, ó. Ele sabe até onde está. Esse livro aqui, How Life Works, Pronto. certo? É o Guia do Usuário para uma Nova Biologia. Cara, eu tô lendo ele, eu tô na página, quase na página 100. E até agora, É. tudo que ele está fazendo é desmistificando essa analogia da máquina biológica. Nós não Que somos uma legal. máquina. Nós não somos uma máquina. Tá entendendo? Não, E a gente precisa entender isso. Isso que você falou agora. Nós não somos máquina. Você relacionar, por exemplo, o consumo calórico com o motor, o pistão e essa coisa toda, pode ter servido para a galera lá do século XVIII, do século XIX, pode ter servido como analogia e possibilitou a gente chegar onde a gente está hoje, mas a gente tem que mudar isso. Nós não sim. somos, certo? Você tem toda a razão. Estudando mais uma vez para essa aula do clube de leitura sobre tecido muscular e analisando como é que ocorre o processo de contração, você vê exatamente isso. O processo de contração depende de ATP, mas não depende de ATP porque ATP é energia, bota o dedo na tomada, não. É só porque a ligação e a quebra gera mudança conformacional. Não é só isso. Tá É só entendendo? por isso. Então, assim, é fantástico isso que você está falando, porque mostra como a gente entende de uma coisa sem entender a coisa. Porque a gente fica fazendo essas analogias de máquina e de não sei o quê, porque funciona desse jeito, é como se fosse uma mola isso. Não é. Não é assim. Não, e Altran tem um detalhe. Quando foi que se perdeu o poder da analogia? A analogia serve por parecência. A Exato. analogia não é explicação. Cara, hoje em dia está ficando difícil a dialética, cada vez mais complexo. Porque eu vejo isso acontecer. A gente faz analogias, aí alguém vem falar, ah, mas não é igual, não. Eu tenho a obrigação de dizer, eu sei, eu estou fazendo uma analogia. Assim como, às vezes, a coisa fica e as pessoas ficam achando que é igual. Não é essa a ideia. Analogia para mostrar, é como se fosse, hein? Como se cesse, É. E você tem assim, parecido assim. você faz o negócio assim, faz a analogia. Você entendeu? Entendi. Agora esquece a analogia e vamos tentar entender como é que é na realidade. Tá Era entendendo? só para te dar uma guia de pensamento, assim, para você, Exato. Né? Para né? jogar um fiozinho, né? É tipo, o planeta é uma bola, mas você não vai jogar futebol com o planeta. E ele não tem uma câmara, não é cheio de ar, entendeu? Nem é feito de couro. É isso, cara. Mas olha, mas você sabe o que eu fico falando isso ao Trump, porque eu não quero o pessoal entender errado. Quando eu fico, às vezes, até meio irritado, não é com o público, é com os colegas, não é com o público. O público não tem obrigação de entender essas coisas de cara. Claro que não, claro que não. Não tem obrigação. O engenheiro tem que entender de engenharia, o advogado vai entender de direito, o vendedor vai entender de venda. Não, não é isso que eu estou falando, espero que ninguém esteja me entendendo errado. Tá? O que eu estou falando é que os colegas, a gente não tem, gente, olha só, a gente não tem direito de se comportar da forma como em geral tem se comportado. É leviano, é imoral. Porque se você resolveu cuidar de saúde, cuidar de pessoas, você tem obrigação moral de estar se aprofundando nesses aspectos, ou de pelo menos naquilo que você não entende, você não falar e ficar na sua e dizer, olha, isso aí eu não entendo. Como eu acabo falando todos os dias para os pacientes no consultório, porque tem pergunta de tudo que é tipo. E aí tem coisa que eu falo, olha, isso aqui eu não entendo não, isso, eu entendo até tal parte, até aqui é isso, aqui eu já não sei. Mas por quê? Porque eu não vou ficar dando informação errada, né? É isso aí. Hoje eu cheguei chato, hein? Foi mal. Não, mas foi bom. Eu acho que é bom a gente conversar sobre esses assuntos, Adolfo, porque as pessoas elas têm uma visão, e aqui eu estou falando de todo mundo, né?
as pessoas têm uma visão muito exata de como o organismo funciona. E se tem uma coisa que não é exata, é como o organismo funciona. Claro, a gente segue as leis da física, óbvio que a gente segue as leis da física. Nós não desafiamos a física, tá? Mas nós não somos exatos. 2 mais 2 igual a 4. Nós Gente, sabemos analisar assim, né? isso. Sabe, 2 mais 2 igual a 4. Gente, dentro do meu corpo, 2 mais 2 pode dar 22. Porque a gente não entende. Pela Exato, nossa ignorância, exato. exato. Né? A gente é muito ignorante sobre o organismo humano. Né? A gente é muito ignorante sobre tudo, mas sobre o organismo humano especialmente. E aí acontece essa percepção da inexatidão, mas ela está lastreada na nossa estupidez. Sim, sim. Outro dia eu vi um comentário interessante que o cara falava o seguinte: por que é tão fácil, e eu vou botar fácil aqui entre aspas, porque eu sei que muita gente tem dificuldade, mas por que é tão fácil você entender física newtoniana? Porra, você sabe que se você jogar uma bola, ela vai fazer um arco. Por que é fácil? É fácil porque todos os nossos sentidos foram moldados pela física newtoniana, que a gente vê o tempo todo. Os olhos, o ouvido, o som, tudo segue esses princípios. Percebido. É percebível. Aí você chega no mundo, não precisa nem você ir para a física quântica. Basta você chegar no mundo molecular, que até segue um pouco os princípios da física newtoniana, quando você vê, por exemplo, essa questão energética, mudança de conformação e tudo mais, mas é tão pequeno que é difícil de você perceber. E aí você começa a ter situações menos exatas, né? Que você tem gradientes de concentração, que você tem gradientes de coisas acontecendo, mudanças de concentração de determinados substratos que faz com que a enzima se comporte de forma diferente. E fica difícil de perceber, porque é difícil de perceber, porque os nossos sentidos não. Aí o que é que a gente faz? A gente cria mecanismos para tentar observar essas coisas, né? Ou mecanismos diretos, como é o caso, por exemplo, do microscópio, que me permite ver, esse está fresco na minha memória, me permite ver um sarcômero contraído e descontraído. Show! Eu consigo ver aquilo ali. Mas daquilo que eu consigo ver, para eu inferir como é que aquilo funciona, eu uso modelos indiretos. Não tem como usar modelo direto, porque eu não tenho como pegar uma miosina, botar aqui na actina, pum, aí a bichinha vai, tum, é assim que... Não dá para fazer isso. Seria maravilhoso se desse. Tá entendendo? Então, assim, tudo é muito a base de modelos indiretos, de deduções, de gradientes, de escala de cinza. Pra gente ter uma opinião, pá, é assim e acabou-se. Tá entendendo? Cara, não dá, Não entendeu? dá. E deduções, e modelos indiretos, inclusive, que são sensacionais. Pessoal, são extrapolações intelectuais fantásticas. São cientistas, assim, bizarramente inteligentes trabalhando com equipamentos que a gente nem. Que para nós é ficção científica. Isso tudo é sensacional. E mesmo assim, a gente ainda peca muito. A gente ainda não tem aquela capacidade de como é que é, entrar lá e olhar, né? Entrar É, lá e olhar. A gente não seria tem. maravilhoso se tivesse. Pois é, mas a gente não Mas tem. não tem. Então, vai trabalhando dessa forma, é o que a gente tem. Conseguimos fazer muita coisa com isso, certo? Mas temos sempre que abrir esse espaço para entender que nosso grau de precisão é baixo. E por isso não dá para a gente analisar os sistemas orgânicos como a gente analisa, como a Altran citou aí, a física newtoniana. Eu não tenho como fazer isso. E por se parecer assim nas analogias, né, Altran? E muitas vezes o pessoal entender isso errado e acabar levando adiante como se fosse exato, muitos raciocínios ficam errados. É. Você quer, E você aí, quer, você quer um interessante? Desculpa te interromper. claro, vai. Modelo chave fechadura da ação enzimática. Não tem modelo mais errado do que o modelo chave fechadura. Exatamente. Eu falo disso em aula, que o pessoal pensa que as coisas são daquele jeito, né? Os formatinhos são exatos. É, E, na verdade, quando uma coisa aproxima da outra, por força dessas reações eletromagnéticas, os formatos se adaptam.
de acordo com o movimento, e outras coisas que possam se encostar aqui ou aqui também interferem nessa posição de pontos eletricamente ou eletromagneticamente ativos, que vai fazer com que essa ligação seja mais forte ou mais fraca. E Uhum. também que ela mexa ou não outra peça que está presa no receptor lá por dentro, que vai fazer o processo segundo mensageiro. Parece um nanolego, sabe? Exatamente, é isso aí. É lindo pra caramba, né? E é isso, é como eu estava falando, né, Altran? Geometria eletromagnética, cara. É muito bonito esse negócio, sabe? É por isso que eu gosto tanto quando o pessoal faz aquelas animações extrapolando as imagens de microscópio eletrônico. Uhum. Aí faz assim, o ribossomo sintetizando a proteína, É, né? Aquelas animações têm uma aproximação da realidade aparentemente boa, sim, né? Que sim, pegaram uma imagem de microscópio eletrônico e começaram a tentar extrapolar o movimento. Pode ser que o movimento não esteja preciso, mas a ideia, né? sim. Cara, eu fico emocionado quando eu vejo aquelas imagens. A primeira vez É, que eu vi uma cinesina carregando a vesícula pelo é uma coisa microtubo, mais linda do mundo. cara, eu fiquei parecendo uma criança. É. Quando eu vi, cara, uma das animações que eu acho mais lindas que tem é o funcionamento da ATP sintase dentro da mitocôndria. Cara, é uma Girando, molécula que cara. você fica. Cara, é nessa hora que o meu conhecimento de evolução ele é questionado e Deus entra na jogada, tá entendendo? Porque é bonito Isso, demais, bicho, é bonito demais. Esse livro aqui, vou fazer de novo. Esse livro vai, aqui, ele sabe esse os livro livros aqui, ó, todos onde estão. Questão Vital, do Questão Nick vital. Lane. Esse cara é muito bom, muito bom. Ele é extremamente evolucionista, né? Embora não seja tão chato como o Dawkins, né? Porque o Dawkins Ah, chega a ser chato nesse aspecto. E aí, nesse livro aqui, ele começa mostrando que a energia é o motor da evolução. Inclusive, tem a ilustração aqui, ó, da até ATP pensa. sintase. Cara, e ele falando sobre como é que isso aqui evolui, bicho, é uma hipótese e, no máximo, uma hipótese regular, porque tem determinados gaps aqui que você fica, bicho, tem um dedinho aqui, não é possível que não tenha. Mas assim, mais uma vez, eu não sou ateu, nem sou católico, nem sou nada de religião nenhuma, tá? Porque eu também acho que o ateu é religioso, ele só acredita que não existe, tá entendendo? É, né? Tem isso também. Então, eu sou um cara que eu olho para esse aqui e eu fico, cara, como é lindo. Tem um dedo externo aí, tem um dedo de Deus? Não tem? Não sei. E possivelmente não vou descobrir nessa vida, se é que existem outras. Mas é lindo demais. Tá entendendo? E aí você vê um modelo desse funcionando e você fica, cara, como é que é incrível desse jeito, bicho? Cara, eu me empolgo com essas coisas muito. Me empolgo Eu demais, demais, também. demais. Eu fico muito empolgado. Ontem eu dei uma aula do clube de leitura. Como eu faltei porque eu fui pro Pantanal, que é outra coisa que me deixa maravilhada quando eu olho para a natureza, macro, né? Isso aqui é micro. Mas quando eu olho para a natureza macro, é um negócio fantástico. Aí eu fui pro Pantanal, acabou que eu faltei uma aula do clube de leitura, não pude dar, né? E aí ontem eu dei uma aula de 2 horas. Cara, eu quase que não consigo dormir de noite. De tão A cabeça, empolgado que eu fiquei, tá entendendo? A cabeça fica. Cara, que é muito massa você ver essas coisas, tá entendendo? E é eu concordo com difícil, você. né? É difícil as pessoas compreenderem essa nossa empolgação. Por isso é que a gente não tem 250 mil pessoas nessa live nerd, porque só tá aqui quem gosta dessas coisas. Normal. Mas você quer ver uma coisa? Quem está aqui vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor essa empolgação quando assistir só aula sobre mitocôndria. Porque essa enzima que o Altran está mostrando, pessoal, só tem na mitocôndria. Né? E ela serve para recondensar ATP. Observem, eu vou falar uma coisa aqui que ela é interessante, vocês vão entender na aula do Altran também. A mitocôndria não gera energia. A mitocôndria recondensa ATP. Eu vou deixar que ele vai explicar isso na aula dele lá na Rebelião. E isso é muito importante entender. Porque a mitocôndria, pessoal, não é um cristal místico que gera as energias da dimensão X. Não. Ela tem um maquinário que o Altran mostrou para vocês aí, a última parte desse processo, que faz com que o ATP volte a ser trifosfato.
E isso tem uma série de implicações que eu não vou dar spoiler da aula do cara, porque eu sei que ele vai dar essa aula maravilhosamente, já estou querendo assistir. Mas assim, se vocês assistirem, eu sei que vocês vão entender a empolgação que a gente fica quando fala desse assunto. É impossível não E, ficar. é impossível não ficar. E todo mundo fala, né, cara? A mitocôndria é a usina de força, é a produtora de energia. Gente, energia não se produz. Energia já existe. Eu mesmo falo, e aí me corrijo, né? Porque o máximo de aproximação que eu poderia usar no vocabulário seria dizer que mitocôndria transduz energia de uma forma para Perfeito. outra, seria o máximo. Mas você tem toda a razão. Nem isso ela faz. Ela simplesmente fabrica. Se é que eu posso, você usou o quê? Condensa, Recondensa ADP mais fosfato. É só isso que ela faz mesmo. Né? Só gerando isso entre ATP, aspas. Só isso gerando ATP e água. E a água. Ainda tem Ela isso. cria água. Exatamente. É muito doido. É muito doido. Agora, cara, tem tantas outras coisas que a mitocôndria faz, mas tantas outras que é difícil você condensar. Eu vou tentar condensar essas informações em uma hora de aula. Mas, gente, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, a mitocôndria tá envolvida, só aproveitando, né, que a gente entrou no tópico aqui, para o pessoal já ficar animado com a jornada, a mitocôndria está envolvida até na fabricação do ferro que está dentro da hemoglobina, o ferro M. Aí você fica. Quando eu vi isso a primeira vez, eu disse: caraca, meu irmão, como é que pode? Aí quando você pensa, Adolfo, que essa mitocôndria era, no passado, uma bactéria que sobreviveu a um processo de alimentação, aí você fica. Aí é um negócio muito doido, cara. Cara, é muito doido. Você vê essa teoria sustentada por uma mulher, Lynn Margulis, É. Esposa do teoria Carl endo. Sagan, diga-se de passagem, olha as coincidências Rapaz, maravilhosas, que né? casal, hein, bicho? Que Puta casal. merda. Cara, Puta eu que acho que pariu. Lynn Margulies e Carl Sagan só perde pro casal Curie. Marie Pronto. Curie e o Vamos marido. dizer que sim. Porque É, a vamos Marie dizer que Curie, eu não sim. lembro o nome do marido É. agora. Cada um ganhou um prêmio Nobel e eles tiveram um filho que ganhou um prêmio Nobel também. Aí é putaria, né? Caralho, meu irmão. Não tem Ah lá, condições um negócio. a puta não cai longe do pé. Não tem jeito. É É, mas, verdade. ó, só para aumentar o interesse do pessoal, pessoal, o Altran falou, né? A mitocôndria também faz uma coisa, tá? Sem mitocôndria vocês não produzem seus hormônios esteroides. Se vocês falam tanto hoje em quanto está minha testosterona, quanto e o meu cortisol, tal. A primeira etapa para tudo isso existir acontece na mitocôndria. Então, olha, eu não vou estender isso, Altran. É que eu dei uma aula sobre isso tem 5 dias. E é sensacional. Eu sou apaixonado por esse tema. Tanto que eu vou te mandar o meu slide da Foca na Mitocôndria novo, porque eu fiz um Foca na Mitocôndria novo, animado. Legal, legal. Você dá risada. Não, não, não é compatível com você, Altran. Você é um cara mais sério. Eu sou o esculhambado. Aqui é o Pink e o cérebro, pessoal. Eu sou o Pink, o Altran é o cérebro. Então, assim, De jeito nenhum. Tá aí que não é. Eu acho que são dois cérebros aqui, aí, pelo menos. a gente se diverte, a gente se diverte. Mas é porque realmente, cara, é um tema fascinante, bicho. É, cara. É um É tema um tema fascinante. fascinante. O teu tema na jornada também vai ser um tema fascinante, né, cara? Epigenética, porque assim, quando você. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei. Eu fiquei um negócio. Eu achei um negócio assim fantástico. Quando você pensa, por exemplo, numa mulher gestante, que ela tem dentro dela 3 gerações de gametas, você fica. Cara, sua cabeça explode, meu irmão. Porque É a mulher muito gestante, ela doido. tem os, ela tem os gametas dela, que já formaram na época que ela estava lá dentro da mãe dela. Ela tem uma filha sendo gerada, que está produzindo os gametas dela. Tá entendendo? E dentro dessa menina que está produzindo os gametas, tem toda uma estrutura epigenética lá que está se formando porque a mãe está fumando e comendo McDonald's. Que vai passar para a Cara, filha dela. isso é Cara, fantástico, é muito Altran. fantástico, cara.
É muito fantástico. Epigenética, para mim, cara, é a hora que Lamarck e Darwin fazem as pazes, É isso aí. É isso aí. Pronto, você falou a sabe? frase agora. Epigenética é isso. Lamarck e Darwin fazem as pazes. Porque o que acontece? A gente sempre achou que o código era fixo. E o Sim, código é fixo. sim. Mas a leitura dele não. Exato. Vamos E fazer uma analogia. É quase como eu lendo esse livro e você lendo o livro. A leitura é diferente. Ou então, outra analogia, é como você lê esse livro normal, ou você lê só as páginas ímpares, Boa, boa. certo? O Se mesmo você lê só leitor, as páginas, mas lendo diferente, né? lê diferente. Você lê só as páginas ímpares, ou só as páginas pares, ou lê 3 páginas, pula uma, lê 3 páginas, pula uma. Epigenética passa por aí, né? E as interferências epigenéticas é a parte mais interessante, porque as principais são a alimentação. As principais estão relacionadas com a nutrição. Por É. isso a nutrigenética, a nutrigenômica é tão importante, né? E daí é que vem a parte que eu fiquei mais assim, mais pirado. É que você está vivendo. O seu epigenoma, ele vai se modificando de acordo com o seu comportamento. Então, se você tem um filho com 20 anos, você passa uma carga. Se você tem um filho com 30, você passa outra. Imagina eu Eles que não. tive um com 30 e outro com 50. Pois é, é diferente. E periga de você ter hoje uma carga epigenética melhor do que você tinha antes. Tomara que sim. E, pois é, pela mudança de comportamento. Sim. E isso beneficiar mais o pentelim pequeno do que beneficiou o penteão grande. Isso é muito interessante, porque é por isso que eu falo que é a hora que Lamarck faz as pazes com Darwin, porque mostra que algumas características que a gente adquire, pelo menos do ponto de vista molecular, elas sim são transmitidas. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Mas aí eu vou entrar em mais detalhes, porque assim, Altran, vou te contar um negócio. Desde 2007, tem um monte de empresa que fica no meu pé querendo botar exames genéticos lá na clínica. Uhum. E eu nunca botava. E eu tinha um slide no fim da minha aula de exames, dizendo, pessoal, não faça exame genético e perda de tempo. Até eu ter sido abordado pela Genex no ano passado, que eu já conhecia desde o início da pandemia, o trabalho deles, tá? No outra forma, no outro nome de empresa. Que foi a primeira empresa que veio trazer para mim a interpretação epigenética do código. E foi por isso que eu topei entrar. Cara, tu precisa Então, ler esse livro, cara. não, Eu vou, eu já estava anotando o nome. eu vou te mandar a referência dele. Manda. O autor desse livro, Philip Ball, ele foi editor da Nature durante acho que quase 20 anos. Caramba, viu coisa, hein? Viu muita coisa. Viu coisa. Era editor da parte de física e biologia. Então tu já imagina o livro como não é, certo? Eu tô com inveja dele, cara. Eu tô com inveja dele, É. cara. É Imagina legal. quanta coisa esse cara É não viu, muita velho. coisa. E ele tava. Esse assunto que você está comentando é exatamente o assunto dessas primeiras 100 páginas. O livro é de uma leitura muito densa, sabe? Não é fácil de você ler, não. Ainda está em inglês ainda, você ainda tem que se esforçar um pouquinho mais. Eu tô degustando ele devagarinho. Mas ele fala dessa questão da epigenética e ele fala como essa história, ele conta inclusive um pouco da história de o gene tal caracteriza, tem essa característica, né? Gera essa característica, por exemplo, da drosófila, né? Esse gene aqui gera asa na drosófila, se não tiver esse gene. E aí ele começa a mostrar que o gene, quando estava presente, mas mudava não sei o quê, não era a asa que influenciava, era outra coisa, que era um conjunto de informações, sabe? É uma teia Eu matei. gigantesca, né? Que a epigenética é só, eu vou usar a cereja do bolo por falta de uma analogia carnívora, é a cereja do bolo para você ficar, sabe? É muito, muito massa, cara. Muito bom, muito bom. Eu Muito me bom. empolgo muito vendo essas coisas porque cada tantinho de realidade que eu consigo entender, para mim, é como se o meu corpo todo entrasse em êxtase, entendeu? Só não tem a parte ejaculatória, mas o frenesi ele tem por completo, é sério, é sério. Quando eu tô. É verdade, tu tá Ainda rindo, bem, mas ainda bem.
É verdade. Cara, às vezes eu tô lendo uma coisa aqui e putz, eu tenho que falar isso pra alguém. Aí a Pop quem sofre é minha esposa, né? Porque eu tenho que falar pra ela. Tá entendendo? O Luiz Henrique não adianta falar muito ainda, mas a minha esposa. E aí, assim, cara, é muito massa, cara. É um negócio muito doido. Muito doido. Cara, eu concordo com você. E te digo, olha, quanto mais eu estudo essas coisas, mais empolgado eu fico. Hoje a gente tem a oportunidade, Altran, de fazer uma prescrição de suplementos num grau de precisão que a gente nunca teve. Sim. Porque quando a gente olha para um painel metabólico, interpretando a luz da epigenética, por exemplo, eu fiz o meu painel, né? Eu descobri coisas sobre mim, cara, que eu fiz assim, cara, isso explica um monte de coisa, né? Eu tenho uma falha num gene, num RS de um gene, que faz com que eu tenha menos precisão de movimentos finos e com que eu tenha um grau de resistência muscular provavelmente menor. Então minha musculatura explode bem, mas se eu tiver que manter regularidade muito tempo, ela fadiga rápido. Uhum. Isso para mim, história da minha vida, explica um monte de coisa, sabe? Poxa, meu maquinário de complexo B demonstra facilmente uma dificuldade no processo do emagrecimento. Só que o legal é que quando a gente faz análise epigenética, a gente entende, tá bom, então o que, que eu posso fazer para compensar isso aí? E é por isso que eu me seduzi, entendeu? Entendi. Então eu vou falar disso na aula, vou pegar uns RS específicos para coisas bem da alimentação, para coisas de emagrecimento e ganho muscular e tal. E que eu quero que o pessoal veja como isso hoje, Altran, hoje isso virou prático. Nós não estamos mais naquela época disso ser perfumaria ou de ser coisa teórica. Ou como a maioria dos testes que ainda existe hoje, que são quase que só entretenimento, né? Ah, vou ver sua ancestralidade, vou É. ver. Ou então Não, são inferências impossíveis, né? Outro tipo dia assim, o chegou. cara, o cara chega pra mim, eu já vi teste desse jeito. O cara chega pra mim e diz, Henrique, eu não consigo entender esse teste aqui, porque eu como carne, eu amo carne, eu me dou muito bem quando eu tô comendo só carne, e o teste tá dizendo que carne faz mal. É porque o teste não pode dizer isso. Era isso que eu ia te falar. Exato. Tem algumas inferências, Altran, que eu fico. Eu quase tenho cólicas de ler. Outro dia o paciente chegou para mim e mostrou um teste desse que dizia um RS de um gene, que é uma parte de um gene, dizia se ele tinha ou não fome emocional. Gente, não funciona desse jeito, é impossível. Como o Altran falou, é uma grande rede de relações ultra complexa, que para você ter uma ideia, para o pessoal laudar os laudos da interpretação epigenética, tem que passar por uma rede neural absurda que vem sendo alimentada há anos para conseguir relacionar mais de 1.200.000 fatores. E ainda tá incompleto. E ainda está incompleto, cada dia vai se completando Ah, mais. Você tem um sistema desse para vir um quadrúpede, quer dizer que por causa de um fator, você tem ou não fome emocional. Ou então, Altran, para mim é melhor, viu? Você engorda comendo carbo ou você engorda comendo gordura? A última que chegou para mim assim, eu falei: olha, o teste genético ele não verifica se você é humano ou não. Que eu saiba, ele não é para verificar se você é um alienígena ou não. Porque não existe essa variação dessa maneira. Então, é. é isso, cara. É muito legal, é empolgante quando a gente começa a analisar direito do ponto de vista molecular enzimático, que é o que deve ser feito. E não ficar naquela palhaçada de, isso demonstra isso, isso tem 22,7% de risco daquilo. Não funciona dessa forma. Não, Mas e aí já assim, falamos disso, sabe? não. É descartar, é ser determinista e descartar a influência do ambiente, cara. Tá entendendo? Tem É alguma descartar a influência, né, forma como Altran? você foi criado, o que você comeu, os exercícios que você faz, sabe? É, é, ele fala muito nesse livro. Cara, não dá para esse debate nature versus nurture, né? Que se é natural ou se é adquirido. Gente, esse é um debate que não faz sentido. Porque
É como eu falei, é uma teia. E não é. Quando você olha para uma teia, embora ela seja tridimensional, a visão que a gente tem é que ela é bidimensional, né? Porque o trocinho é muito fininho. Mas aquilo ali é tridimensional. Mas essa teia é um tridimensional ainda muito maior. Eu só me lembro do Homem de Ferro, quando ele pega. Tem uma hora que ele pega um negócio e faz assim, tchum, que aí ele É, fica ao redor dele. É aquilo ali. Você é olha para aquilo aquilo ali, ali. você fica. Na hora que você olha para cá, você perde tudo que está ao redor, que você não consegue olhar, e nós não conseguimos olhar para tudo. Tem que ter IA, tem que ter rede neural, tem que ter essas coisas tudo pensando junto com a gente, para a gente Senão não poder. vai. Senão não vai, porque o nosso maquinário, embora seja uma máquina, já eu falando de máquina de novo, embora seja uma estrutura fantástica, né? Porque se você pensar no cérebro, cara, o cérebro é isso que eu acabei de jogar aqui. Essas redes maravilhosas e malucas. E aí você fica, como é que a memória é guardada porque ativa um potencial não sei aonde? Cara, É por isso que a gente precisa continuar estudando. pois é. Altran, você falou de ambiente, você só me lembrou de uma frase, que é uma frase que eu uso sempre nas aulas sobre emagrecimento, Uhum. de um trabalho brasileiro, 2011, tá? Eu não vou lembrar a frase exata como você faz, não, mas a essência vai sair, tá? A frase diz o seguinte, ó, que o acúmulo de gordura patológico, né, obesidade, não deve ser interpretada como uma falha do sistema orgânico, mas sim como um comportamento normal do sistema orgânico diante de ambiente e comportamentos que são desfavoráveis. Boa. É isso Essa mesmo. é a frase que sempre me lastrei em dizer. Eu sempre falo, eu não concordo com essa frase de que a obesidade é uma doença. Eu não vou concordar com isso nunca. Porque seu corpo não está quebrado. Ele só quebra depois. A obesidade acontece porque a gente faz merda com a estrutura que está funcionando normal. Isso, excetuando as estruturas que não estão funcionando, lógico, né? As Exato. situações porque existem. Né? Situações que existem. Eu falo sem patologia, né? E mesmo assim, se tiver patologia, não é a patologia pregressa que gera obesidade. A gente cai na mesma situação, Sim, porque é uma exato, mudança exato. Não é a ambiental, né? obesidade em si. Né? Exato. Então, assim, isso é importante para demonstrar o que você acabou de falar. A interferência do ambiente é tão grande que até a nossa maior pandemia, que é síndrome metabólica e obesidade, ela é causada por uma relação entre o organismo que está funcionando normal em geral e o ambiente, né? Uma relação espúria causada por nós mesmos Sim. com o ambiente, Eu né? fiz até um Então é isso post aí. uma vez. Eu fiz até um post uma vez. A ilustração do post é o cara pulando da frigideira pro fogo, né? Porque foi exatamente isso que a gente fez como ser humano, como espécie. A gente vivia num ambiente que tinha muitos perigos, tinha tigre dente de sabre, tinha bactéria que você não tinha antibiótico para ela, tinha escassez de comida, fome, desnutrição, Um monte de vírus, artrópode estranho. é, tudo a gente vivia num mundo que para onde a gente se virasse a gente tinha perigo. Nós conseguimos resolver praticamente todos esses problemas. E ao resolver esses problemas, a gente criou trocentos outros problemas. Literalmente procuramos sarna para se coçar. Exato. A gente saiu da frigideira e foi pro fogo. No final das contas, a gente, eu não posso dizer que a gente piorou, mas a gente está na mesma. O ambiente continua muito perigoso. Não tem nada mais perigoso do que uma volta numa praça de alimentação do shopping. Concordo com você. São Né? vários os perigos, inclusive. Pois é. É o equivalente moderno de dar uma volta na floresta no passado. Né? O perigo está aí. É, Gostei, né? gostei dessa analogia, Ah, Altran. analogia, boa. Parceirão, olha, é triste, mas precisamos ir. É, Porque eu é preciso verdade. ir para um histórico. Não, você precisa Mas, ir para o consultório e eu também preciso. Eu acho que eu tenho consulta com o pediatra hoje. Quer dizer, não eu, o Luiz Henrique. Né? ô, Luiz Eu já passei Henrique, nessa fase. você está com uma prioridade agora, que é a prioridade da prioridade. É E é isso aí verdade. mesmo. Tá tudo É verdade. certo. E olha,
eu tenho dificuldade de dizer que o moleque está cada vez mais bonito, porque ele é a cara do Altran. O que eu posso fazer, cara? Não, mas Mas assim, o Casquinha está cada vez mais bonito, cara. é porque na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando feio, né? Mas eu era fofinho quando eu era pequeno, cara. Mas tá muito bem, cara. Parabéns aí para vocês, viu? Muito, muito A bom. gente Deus tá, a abençoe gente essa tá, a família. gente tá, a gente tá se esforçando para passar uma epigenética legal para ele. Tenho certeza que vai dar certo. Boa. Galera que acompanhou a gente, muito obrigado. Fica aí um convite para ficar atento às jornadas, tanto o Dr. Adolfo como eu. Aliás, a única dupla que está sempre, que está em todas as edições da jornada, né? Sou eu e você. Então, eu acho que vai ser. A jornada esse ano vai ser Dois, né, maravilhosa, viu? cara? Só É, só nós nós dois dois. mesmo. Só nós É, dois. Esse ano tem alguns que já tiveram em outras edições, né? Como o Dr. Ciro, por exemplo, que eu já anunciei. Eu não vou falar todo mundo, porque senão quebra, fica sem graça, mas tem algumas palestrantes. E tem uma galera internacional fera demais, né? Que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. cara, antecipadamente, parabéns, Altran. Continuar esse projeto não é para qualquer um, cara. E você conseguir colocar palestrantes internacionais já para a terceira vez, né? É É, a terceira já, é né? terceira vez, terceira Terceira vez. vez. Ou seja, a gente está assistindo, pessoal, a palestra dos caras que escrevem os livros que a gente lê. É, é isso aí. Cara, isso é sensacional. É Não, e esse, sensacional. e Então, esse ano tem uma das palestrantes que eu tenho 5 livros dela aqui atrás. na hora certa Na você hora vai falar. certa ela vai ser divulgada. Inclusive recebi um vídeo dela ontem para falando sobre a jornada, vai ser muito legal, muito legal. Muito bom, muito bom. Cara, olha, hoje eu sempre gosto das nossas live nerd, mas hoje eu gostei mais ainda. Muito obrigado pela Foi, oportunidade. E foi, obrigado foi a todo mundo que empolgante, foi assistiu. empolgante. Legal demais. Cara, Empolgante? para mim é sempre um prazer inenarrável. A gente vai fazer uma live nerd direto de Gramado, né? Isso, em novembro. Em Em novembro. novembro Né? faremos a live nerd direto de Gramado. E eu também tô com outra ideia aqui da gente fazer uma outra live assim com a composição talvez peculiar. Depois eu falo com Hum, você. Deixa ter surpresa, pessoal. Viu? tá certo. Show de bola. Valeu, meu amigo. Forte Valeu. abraço, hein? Um bom final de Um semana para abração, ti. cara. Me bota em collab, me bota em collab. Tá certo, claro. Abraço. Valeu, tchau, Tchau, tchau. galera.